Olá pessoal, meu nome é Kelly Lira, eu sou psicóloga, sejam bem-vindos ao meu canal. Queria dizer também que esse conteúdo vai ficar disponível em áudio no meu podcast que está no Spotify, que se chama Movimental Desenvolvimento. Hoje o tema que eu gostaria de tratar com vocês são as críticas construtivas. Eu imagino que vocês já devem ter visto um reel super famoso em que uma mulher pergunta se ela pode fazer uma crítica construtiva e a que ouve recusa, diz que não está construindo nada, não está em obras, guarda para você. Muito engraçado, eu acho ótimo esse Reels e acho que ele contém algo para a gente refletir, algo que pode nos levar a um maior entendimento e eu gostaria de falar sobre isso. Bom, eu costumo dizer que críticas construtivas, para que elas sejam construtivas, a pessoa que emite a crítica precisa utilizar palavras construtivas e abre a discussão sobre qual é o papel da pessoa que está criticando e qual é a intenção dela, né? Então, muitas vezes a gente está falando de um líder, de um par ou de uma relação, pode ser hierárquica, pode ter alguma relação que exija que este outro forneça uma crítica, né? E aí a gente já começa a entender o que também tem por trás do papel e por trás da intenção. Porque nós conseguimos identificar a intenção. É lógico que muitas vezes a gente pode se enganar, passar por algum viés que leve a um outro entendimento, mas na maior parte das vezes é possível, com um pouquinho de olhar, um pouquinho de cuidado, de atenção, entender alguma intenção por trás daquela crítica. Essa intenção é para o nosso crescimento de verdade? Acontece de uma pessoa bem intencionada, num papel que a compete, transmitir uma crítica para você e colocar uma palavra errada, ou tentar explicar uma coisa e se enrolar e às vezes não ser tão adequado como gostaria. No entanto, existem críticas que chegam repleta de palavras negativas, de comparações, de tom de voz e de olhares que são claramente mal intencionados. Eles têm como um ponto de partida uma intenção que não é a construção, é a destruição, o ataque, e nós somos capazes de perceber isso na maior parte das vezes. E se não somos, precisamos desenvolver isso, porque o mundo tem dessas coisas, o mundo do trabalho, o ambiente familiar, os relacionamentos, enfim, é importante que saibamos perceber e identificar isso, né? Então, passa por essa reflexão. Uma outra coisa que eu gosto de comentar é a respeito da opinião. Muitas vezes uma pessoa ao observar uma entrega, um trabalho, uma postura, ela tem uma opinião e pode não ser uma opinião positiva. Pode ser que para aquela pessoa que emite esta crítica, essa sua atitude ou essa sua entrega não foi boa, foi ruim por alguma postura, podia ser melhor se fosse de uma outra maneira. Só que às vezes é uma questão de opinião. Às vezes não é uma questão de certo e errado, e essa opinião pode se transformar em um julgamento e pode se transformar em uma condenação, dependendo da forma, do momento, do tom de voz e, acima de tudo, da intenção que é colocada, né? E uma coisa que para a gente refletir, né? Por que às vezes a gente se importa tanto com a opinião de pessoas com as quais a gente não se aconselharia? Tem pessoas que nos emitem opiniões sobre nós, sobre nossa vida, nossas entregas, e essa opinião é uma opinião que para nós não vai gerar crescimento por N motivos, não necessariamente porque é alguém mal intencionado, mas porque pode ser alguém que não tem um repertório de vida, de experiências ou até de conhecimento para nos emitir uma opinião suficiente que vai nos fazer refletir. Não, peraí, realmente essa é uma melhor maneira de fazer essa mesma coisa, né? Então a gente precisa passar, não é só porque é alguém que às vezes é querido para nós, que claramente tem uma boa intenção, nos deu uma opinião que a gente vai simplesmente seguir. Isso se aplica a muitas coisas. Isso se aplica, por exemplo, para os jovens, a escolha de uma carreira. Né? Às vezes você tem um parente, um conhecido, às vezes os próprios pais têm uma opinião sobre o que você deve seguir. Só que será que essas pessoas, elas realmente têm condição de orientar esse jovem nessa escolha? Com base em que eles estão opinando que isto é melhor quando comparado àquilo, né? Será que o jovem, imagina, é um ambiente muito receptivo para esse tipo de coisa. Por mais que
às vezes num primeiro momento ele recuse, diga que não, isso vai ficar no campo do pensamento, né? Isso vai ficar ali. Mas será que sim? Mas será que não? Mas será que se eu fizer diferente eu vou ser aceito? Será que se eu não fizer vai ser melhor para minha vida? Será que eu tô sabotando minha felicidade em optar por isso e abrir mão daquilo? Enfim, são pensamentos que ocorrem, né? E é um momento delicado, é um momento que essa opinião pode gerar uma tomada de decisão que pode trazer vantagens ou consequências negativas, né? Então é muito importante que a gente tenha cuidado com as opiniões que a gente dá e também que a respeito das opiniões que a gente recebe, que a gente consiga filtrar, né? Agora falando da vida adulta, né, aí de pessoas que estão numa posição melhor para tomar decisões, é muito importante você passar pelo crivo da razão de entender qual a intenção dessa pessoa. Ela está opinando sobre isso e trazendo essa crítica construtiva. Por quê? Para onde ela quer levar essa conversa? Ela tem um interesse pessoal? Ela quer me proteger de algum mal que ela identifica, mas que não é real? Então a gente precisa passar por esse crivo da intenção, do papel, de qual é o objetivo naquilo, se é algo pensando em mim, se é algo pensando na pessoa própria, né? Se é para me atacar, se é para me proteger, se é para me orientar de verdade, porque esta sim é alguém com quem eu me aconselharia, esta sim é uma pessoa que tem um repertório de experiências ou de conhecimento capaz de me abrir os olhos para uma realidade que então é desconhecida por mim. Então a gente precisa sim fazer essa reflexão, ao invés de simplesmente tomar essa opinião como algo que deve ser levado em consideração e às vezes até entrar no processo de angústia, de ansiedade, porque isso pode nos paralisar. Né? Quando a gente recebe uma opinião, isso pode nos paralisar. E aí, um projeto que poderia caminhar e fluir bem é atravessado por uma opinião que não deveria acontecido, que não vai levar ao crescimento, mas que já começou a levar a um tipo de destruição, né? Porque a paralisação pode levar a isso, né? Então, por isso para a gente ir caminhando para o fim desse conteúdo, é muito importante que a gente saiba filtrar as informações que chegam até nós. Passar por esses filtros mesmos, da intenção, do papel, se essa é uma pessoa que ela está usando palavras construtivas ou palavras destrutivas, se isso é intencional, se isso é apenas um descuido, né? E o que a gente pode trazer daquilo para que sejam degraus para a nossa evolução, né? Bom, a respeito desse filtro, a principal dica que eu dou é o autoconhecimento, né? Quanto mais autoconhecimento a gente tem, mais a gente se vê em condições de filtrar e de saber trazer daquilo que a gente escutou algo que seja um degrau, né? Algo que seja bom e descartar algo que não seja ruim, algo que não vai nos servir ou que se nos servir, servirá para a nossa decadência, né? Quanto mais a gente se conhece, melhor a gente toma decisões, melhor a gente avalia aquilo que o outro nos diz, e isso vale tanto para as críticas quanto para os elogios. Tá? Então, quando você escuta uma crítica de uma pessoa ou um elogio de uma pessoa, é importante que você reflita sobre os mesmos pontos. Qual é a intenção? Qual é o papel dessa pessoa? É para me proteger? Ela tem uma outra intenção com isso? Por quê? Elogios que não tratam de uma realidade e nos deixam vaidosos podem nos cegar, né, e nos levar a uma decadência também, assim como as críticas, né? Então, o autoconhecimento deve ser o nosso ponto de partida. Nós precisamos ser os primeiros interessados em entender quais são os nossos pontos positivos, o que a gente precisa melhorar, o que nos dificulta o nosso progresso. Por quê? Porque se nós estivermos interessados e buscarmos isso, e entendermos sobre isso, sejam críticas, sejam elogios, a gente consegue filtrar e usar isso para o nosso bem, para o nosso favor e a favor daqueles que são os nossos que estão entre nós. Tá certo? Então, eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Eu espero que você seja o primeiro exemplo de pensar bem que tipo de elogio que você dá, que tipo de crítica você faz, que você busque sempre usar palavras construtivas, que na sua intenção esteja sempre o progresso, a melhoria, né? Se você não tiver nada de bom para dizer, guarde para você. Tem um provérbio hindu que diz, né?
que as suas palavras sejam melhores que o seu silêncio. Então eu espero que as suas palavras elas sejam para trazer luz, para trazer algo que é bom, e o seu silêncio também, se ele for melhor, que você faça uma boa escolha. Um beijo para você que viu esse conteúdo e até o próximo.